Olá, meus queridos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para a nossa devocional desse dia. Hoje, baseado nas meditações do pastor Riley no Evangelho de João, hoje iremos falar sobre Cristo, o pão da vida. Cristo como o pão da vida, aquele que alimenta o ser humano. O texto básico, no Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 35 a 40. Diz assim esse texto: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, vejam, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Meus queridos, nesses versículos que nós acabamos de ler, três dos mais significativos pronunciamentos do Senhor Jesus Cristo se encontram lado a lado como pérolas em um colar, como diz Riley. Encontramos inicialmente o que Cristo asseverou a respeito de si mesmo. Ele diz: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que o Senhor Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo que Ele mesmo é o alimento designado para o homem. As almas dos homens estão naturalmente perecendo de fome por causa do pecado. Cristo foi enviado por Deus, o Pai, para satisfazer, aliviar e atender às necessidades espirituais do homem. Meus queridos, somente em Cristo, em seu ofício de mediador e sacerdote, em sua morte redentora, em sua graça, amor e poder, somente nele as almas vazias têm suas necessidades supridas. É só em Cristo. Em Cristo a vida. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E esse nome foi escolhido com grande e perfeita sabedoria divina. O pão, meus queridos, todos nós sabemos, é um alimento essencial. Podemos viver razoavelmente sem muitos tipos de alimentos em nossa mesa, mas não sem pão. O mesmo acontece em relação a Cristo. Ou temos a Cristo, ou morreremos em nossos pecados. O pão é um alimento adequado a todas as pessoas. Alguns não comem carne, vejam. Outros, vegetais. Mas o pão é apreciado por todos. Olha que coisa. É um alimento tanto para o rei quanto para o mendigo. Isso também é verdade em relação a Cristo. Ele é o Salvador que supre as necessidades de todas as classes de pessoas. O pão é necessário todos os dias. Olha só que coisa. Outros tipos de alimento talvez comamos ocasionalmente. Porém, manhã após manhã, desejamos ter o pão. Assim também, carecemos de Cristo todos os dias. A cada dia de nossas vidas, precisamos do seu sangue, da sua justiça, sua intercessão e da sua graça. Com razão, olha só, com razão, com muita sabedoria, ele é chamado o pão da vida. Será que realmente sabemos o que significa ter fome espiritual? É a pergunta. Sentimos de fato o vazio e o anseio que há em nosso coração, sentimentos e consciência? Meus queridos, devemos entender com clareza que somente Cristo pode satisfazer nossas carências e que seu ofício consiste em nos dar alívio. Temos de vir a Cristo pela fé. Precisamos crer nele e depositar em suas mãos as nossas almas. Ao fazermos isso, ele nos concede sua promessa real de que encontraremos satisfação agora e eternamente, por toda a eternidade. Assim está escrito a seu respeito: o que vem a mim jamais terá fome, e o que vem a mim jamais terá sede. Desculpe.
Encontramos também nesses versículos, meus queridos, em segundo lugar, o que Jesus disse a respeito dos que vêm a Ele. Diz Ele: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Como diz o meu pastor, oh glória! O que significa vir a Cristo? É a atitude da alma realizada, quando a pessoa, ao sentir os seus pecados e compreender que não pode ser salva por si mesma, dá ouvidos à voz de Cristo, apega-se, confia e apropria-se dele, entregando-lhe todo o seu fardo para receber a salvação. Se isso acontece, a linguagem bíblica assegura que tal pessoa veio a Cristo. Isso é ir a Cristo. O que o Senhor ensinou ao dizer de modo nenhum o lançarei fora? O que ele quis dizer com isso? De modo nenhum o lançarei fora. Ele ensinou que não se recusa a salvar qualquer pessoa que venha a Ele, não importando a vida que tenha levado, mesmo que no passado tenha cometido pecados terríveis e no presente sua vida se caracterize por fraqueza e imperfeição. O importante é que venha a Cristo pela fé. Assim fazendo, Cristo o receberá e o perdoará graciosamente. Olha que notícia boa! Ele inscreverá seu nome entre os seus filhos queridos e lhe dará a vida eterna. Essa é a boa nova do Evangelho. Essas palavras são imensamente preciosas, meus queridos. Tem acalentado a muitos em suas horas finais, ali no leito de morte, e acalmado muitas consciências perturbadas. Devemos permitir que elas fiquem profundamente gravadas em nossas memórias para sempre. Virá o dia em que nossa carne definhará e não mais encontraremos ajuda da parte do homem. Felizes seremos nesse dia, se o Espírito Santo testificar com o nosso espírito que realmente viemos a Cristo. E em último lugar, lemos nesses versículos o que Cristo afirmou sobre a vontade do Pai. Veja. Por 2 vezes ouvimos suas palavras solenes a respeito da vontade do Pai. Primeiro ele diz: a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. E depois ele diz: a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Por essas palavras, meus queridos, aprendemos que Cristo veio ao mundo para oferecer a todos uma salvação gratuita. Nosso Senhor retratou esta verdade ao referir-se ao episódio aqui da serpente de bronze no deserto, pela qual eram curados os judeus, os israelitas, mordidos pelas serpentes abrasadoras. Depois você leia na sua Bíblia, lá em Números capítulo 21, e você vai descobrir essa história. Todo aquele que resolvesse olhar para a serpente viveria quando era picado por uma serpente lá no deserto. Então, de maneira semelhante, todo aquele que almeja a vida eterna deve olhar para Cristo pela fé e recebê-la gratuitamente. Para isso não há barreiras, limites ou restrições. Os termos usados no Evangelho são simples e abrangentes. Todos podem olhar para Cristo e viver. Todos podem olhar para Cristo e viver. E sabe por quê? Porque não há casos perdidos para Cristo. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Não há casos perdidos para Jesus. Além disso, aprendemos que Cristo jamais permitirá que uma alma dedicada a Ele se perca e seja lançada fora. Ele a preservará, meus queridos, desde o momento da sua salvação até a chegada na glória, apesar do mundo, da carne e do diabo militarem contra ela. Olha, preste atenção numa coisa: nenhum crente, será abandonado e deixado no meio do caminho à mercê da sua própria sorte. Nenhum. No último dia ele ressuscitará, levando à glória todos os crentes que lhes foram confiados. Nenhuma alma faltará. Olha só, todos os crentes de todas as eras, de todos os tempos, estarão na presença de Deus e desfrutarão da glória de Deus por toda a eternidade. Estão salvos e seguros para sempre. Não há o que temer, não há o que temer. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo aqui nesse texto. O crente verdadeiro deve ser grato a Deus por esses versículos
Ele deve nutrir-se também das verdades contidas nele. Ou seja, Cristo é o pão da vida. Ele preserva todos os crentes. Veio para todo aquele que almeja crer em seu nome. É a possessão eterna de todos os que assim creem. Certamente, meus queridos, essas palavras contêm boas novas, repletas de alegria. A pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Lembre-se, Jesus é o único que pode suprir cada uma das suas necessidades, mas principalmente as suas necessidades espirituais. Que Deus conceda a você o entendimento necessário para que estas verdades benditas possam te ajudar a tomar a decisão de ir a Cristo em fé, arrependimento e obediência. Então, quando você partir para a eternidade, não terá o que temer, porque Cristo estará lá te esperando. Então, você verá a diferença entre aqueles que creram em Cristo nesta vida e os que não creram, entre aqueles que amaram a Cristo e aqueles que o desprezaram. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine para que você possa tomar essa decisão de ir a Cristo hoje mesmo. Amém.